presidente Jair Bolsonaro recebeu em sua live semanal o deputado Daniel Freitas, relator da PEC emergencial na Câmara. O deputado explicou diversos pontos da proposta e o presidente Bolsonaro lembrou que há limites para o endividamento público. O presidente também recebeu o Dr. Marcelo Morales, que deu explicações sobre vacinas, medicamentos e sobre os acordos com Israel para o desenvolvimento de novas tecnologias e remédios. O presidente criticou medidas autoritárias impostas por governadores, apontando que governadores e prefeitos estão decretando estado de sítio sem terem poderes para isso. Bolsonaro pediu ao povo que mantenha o apoio, afirmando que as críticas excessivas enfraquecem quem pode resolver a situação. O presidente afirmou que deve lealdade ao povo e apontou: "Vocês sabem quem está errando no Brasil e errando muito." O presidente alertou ainda que teremos problemas sérios pela frente e acrescentou: "E nós sabemos quem está provocando esse problema." Bolsonaro disse: "Eu tenho como garantir a nossa liberdade. Eu sou o garantidor da democracia. Usam o vírus para te oprimir, para te humilhar, para tentar quebrar a economia." E questionou: "De quem é a política do fica em casa? Não é minha." Assista. Elisângela, dia 11 de março. Pronto aí? Boa noite. Quinta-feira, 11 de março, 19 horas e 1 minuto. Aqui ao meu lado aqui a Elisângela, nossa intérprete de Libras. À direita, o deputado federal de Santa Catarina, o Daniel Freitas, relator da PEC 186. Alguns ainda reclamam, de mim porque eu não veto o PEC. Deixar claro que as PECs, mesmo quando eu mando a PEC, essa no caso nasceu no Senado Federal, foi votada e foi para a Câmara. Após votadas nas duas casas, é marcada uma data para promulgação, e ela é promulgada dentro do Congresso Nacional. Eu não tenho qualquer participação nisso. Então, por causa dessa PEC, eu sofri bastante, Já estou acostumando a sofrer e apanhar por tudo que os outros façam ou deixem de fazer. O relator também apanhou porque tinha dispositivo que não agradava alguns setores da sociedade. E o que é normal? Vai para o plenário, vai para o voto. E lá se debate, se negocia, cede aqui, ganha, perde, e assim foi essa PEC. Então tinha uma preocupação muito grande por parte dos servidores nessa PEC, que por ocasião de pandemias, é isso mesmo? Não haveria promoção nem progressão. Daniel, explica pra gente aí e como é que foi essa votação lá. Bom, presidente, primeiro obrigado pela honra e a oportunidade, obrigado pela confiança do senhor, do seu governo e do nosso líder, Major Vitor Hugo. Muito obrigado, líder, pela confiança em mim depositada para conduzir a relatoria dessa PEC. Nós encaminhamos o texto fiel ao que veio do Senado, justamente porque nós sabíamos que o plenário ele é soberano, e é lá, o senhor que foi deputado por 28 anos sabe que é naquela casa que as modificações vão acontecendo. Nós defendemos o texto original, mas sabíamos desde o início, inclusive externada a vontade do presidente da República, de garantir a esses profissionais que estão na linha de frente, principalmente agora em tempos de pandemia, profissionais da segurança, profissionais da saúde, e nesse momento nós acabamos de aprovar o destaque 2, que suprime o artigo 167, parágrafo 5º, a letra A, inciso 2, que vai garantir então as progressões e promoções, e aí não só, presidente, para as carreiras da segurança, mas aí abrangindo todas as categorias, saúde e as demais categorias, promoções e progressões. Então agora nós acreditamos que o outro destaque que vai suprimir o artigo 109 nos parágrafos 5º e 6º, que vai na mesma linha, será aprovado também, porque esse nós obtivemos 444 votos a favor contra 18, e assim a gente garante o acordo e leva para todas essas categorias promoções e progressões. Polícia Federal está no meio? Está incluído? Todas as forças policiais. PRF. Todas as forças policiais. Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas. Também. Polícia Militar. Também. Polícia Civil, servidores públicos,
de todas as categorias, presidente. Essa PEC aí, ela visa dar um sinal, né, para a economia da responsabilidade fiscal. Tem duas situações. Um caso de pandemia, que não vale para essa PEC, não vale para essa. Tá? Se quiser aí alguém criar um novo auxílio emergencial, não teremos reajuste de salário. Teremos progressão para o serviço e promoção para militares, aqueles estão previstos. Exato. Está previsto já hoje em dia. E a outra situação é o Estado que gastou mais de 95% da sua receita. Daí o governador é que decide se se vai congelar ou não o salário. Promoção e progressão continua valendo. Bem, agora o governador que vai decidir se vai pedir um socorro ou não, né, quando acender a luz vermelha para ele e ele estiver gastando mais de 95% de sua receita. Então, uma sugestão aos governadores, né? Todos nós estamos preocupados com a vida, todos. Mas uma pessoa sem salário, passando dificuldade, até mesmo com fome, pode levar a óbito. A gente vai discutir esse assunto daqui a pouco aqui. Então a bola está com os governadores. Quero parabenizar o Daniel Freitas pela relatoria, nos elegemos pelo PSL, né? Eu espero, Márcio, decidir qual é o meu futuro político. Alguns partidos acenaram para mim, até o próprio PSL, eu conversei com o PSL também, entre outros partidos, repito, e eu quero tomar uma decisão depois de ouvir vocês ou melhor, vocês não, a grande maioria de vocês foi eleito comigo, que tem meia dúzia que não dá para conversar lá, que destruíram todas as pontes, né, ao longo desses últimos 2 anos em causa própria, mas tudo bem. Então eu espero brevemente decidir essa questão partidária. Mais uma vez, Daniel Freitas, obrigado. Parabéns, Santa Catarina, aí pelo parlamentar que chegou aqui, que pegou uma missão bastante espinhosa, aí conseguiu, juntamente com a sua capacidade de dialogar, de conversar, de fazer acordo, suprimir, acho que 3 dispositivos da PEC, né? Na verdade, nós retiramos as questões dos fundos e é muito importante, presidente, aqui elogiar a responsabilidade do plenário, e aqui eu volto mais uma vez a elogiar o líder Vitor Hugo. Nós construímos algo que não atrasa o auxílio emergencial, que eu tenho certeza que para o senhor é o mais urgente, entregar para as pessoas que mais precisam do Brasil mais uma etapa. O senhor que já entregou 293 bilhões, agora entrega mais 44 bilhões de reais para a população mais carente e garantir aí o equilíbrio e a segurança fiscal. É esse recado que o mercado, tanto interno quanto internacional, e as gerações futuras precisam saber que nós estamos num país que já está dando certo e que vai dar certo. O ano passado foram 9 parcelas, 10 ou 9 parcelas foram 5 de R$600 e 4 de 300. Esse dinheiro não está no cofre, isso é endividamento. Esse agora é a mesma coisa. O gasto agora são de 44 bilhões de reais. É bastante dinheiro, é mais endividamento para a União, nós estamos no limite. E eu já falei no passado e repito aqui, o Estado que fecha o comércio tem que pagar o auxílio emergencial também. E não ficar tudo jogando na conta do governo federal. Vou tocar nesse assunto daqui a pouco. Daniel, obrigado aí. Presidente, eu que agradeço. Eu quero aproveitar rapidinho, já com a sua autorização, divulgar aqui as minhas redes sociais para que vocês acompanhem o trabalho em defesa do governo Bolsonaro, todo o trabalho que nós fizemos agora na articulação da relatoria da PEC emergencial. E parabéns mais uma vez. Obrigado pela confiança, presidente. Daniel C. Freitas, é isso? Exatamente, presidente. Embaixo. DF Daniel Freitas. Isso, esse é o Twitter. Boa sorte, eu espero que você ganhe uma meia dúzia de seguidores de hoje para amanhã, tá ok? Obrigado, presidente. Obrigado. Valeu, um abraço. O pessoal da Jovem Pan, se quiser fazer uma pergunta para o Daniel, ele vai ficar aqui do lado, por ocasião das perguntas, ele será questionado. Ou então o nosso Major Vitor Hugo está do lado também assistindo aqui, o nosso líder da Câmara, ou também, já que vou tratar agora esse assunto aqui, o Marcelo Morales, que está vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, tá? Que nós vou conversar com ele sobre essa viagem a Israel. Uma parte considerável de pessoas criticou essa viagem, falando absurdos, né? Eu peço, por favor, que faça silêncio aí, tá?
Eu peço, por favor, quem está conversando aqui, peça a face aí. Então, ele é médico, tem doutorado em biofísica, pós-doutorado em terapia gênica, terapia gênica, e também integra aí, é membro de 3 academias, Academia de Medicina, de Farmácia e de Ciência. Então o Marcelo Morales esteve nessa missão, até para começar a fazer com que aqueles que falaram que o pessoal foi passear lá, começar a conhecer as pessoas, né? Que a crítica dessa forma não constrói absolutamente nada. Ele tem muito a falar sobre isso aqui. Eu quero aqui, rapidamente, dar uma entrada e depois começar a conversar com o Marcelo aqui. Em especial, aqueles que nos criticam sem qualquer base, né? O governo abandonou o tratamento do Covid, ele é anti-vacina, ele falou que era uma gripezinha. Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha. Estou esperando. Ou aqueles que dizem que eu sou terraplanista. O Carniça ontem, né, falou que eu devia procurar o Marcos Pontes, que é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, que esteve no espaço, para ele dizer para mim que a Terra é redonda. Olha a qualidade, né, do meu ministro da Ciência e Tecnologia e a qualidade dos ministros do presidiário, para depois começar a discutir. E não é só a ciência e tecnologia. Veja o padrão de todos os ministros meus e daqueles do governo do PT lá atrás. Lá atrás a especialidade era outra, com 5 dedos. Tá? E nós sabemos para onde foi o Brasil. Então, essas críticas baratas, né, não procedem. Então, um rápido aqui, arrazoado, depois nós vamos conversar com o Marcelo aqui. Várias medidas foram tomadas. Em junho de 2020, meados do ano passado, foi assinado o primeiro acordo com a AstraZeneca Oxford. Como não estava preocupado com vacina? Nessa época, né, tinha um cara aí de um grande estado que ficava falando besteira o tempo todo na televisão, tentando faturar politicamente. Em dado momento ele falou que a vacina ia ser obrigatória, né? Mesmo sem passar pela Anvisa, eu não posso admitir isso. E disse que, da minha parte, não tomaria aquela vacina. Sem passar pela Anvisa, não tomaria. Em agosto de 2020, uma medida provisória, abrindo crédito de 2 bilhões de reais, para nós contratarmos 100 milhões de doses de vacina da Fiocruz. Ainda sem Anvisa, sem nada. Contratar, começar a fazer... E, obviamente, em sendo aprovada pela Anvisa, distribuí-la à medida que forem chegando. Em dezembro, também assinei uma medida provisória de 20 bilhões de reais para que nós pudéssemos contratar vacinas aprovadas pela Anvisa. Aí entra a questão da Pfizer, um pouquinho antes, o ano passado ainda. Alguns falam, deveria ter contratado a Pfizer em 2020. Você leu, você critica, leu o contrato? Cláusula ali, que os advogados chamam de leoninas. Para mim é draconiana. Como, por exemplo, né, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Daí eu usei uma figura, né, uma figura que costumo usar, né, falei jacaré, pronto. O pessoal leva aos maldosos como se fosse jacaré mesmo. O duro é se o cara se transformasse em... Eu não vou falar aqui para evitar polêmica, né? Fosse operário da Globo, da Folha de São Paulo. Tá? Então, nós fomos trabalhando ao longo do tempo. Nós já temos mais de 10 milhões de vacinados no Brasil. Daí vem os inteligentes, né? Faça igual Israel, que já vacinou mais da metade do seu povo. Tu sabe a população de Israel? Não sabe. A população de Israel é menor que a capital do estado de São Paulo. Em torno de 9 milhões de pessoas. Nós já vacinamos 10 milhões de pessoas. Nós já vacinamos todos os idosos acima de 85 anos de idade. E eu peço, por favor, esqueçam a minha mãe. A dona Onísse se vacinou com Oxford. Depois voltou o empregado lá, o funcionário lá
do Estado, rasgou o cartão dela e deu uma da Butantan. Para mim, tanto faz. Passou pela Anvisa, minha mãe toma. Mas rasgou por quê? A minha irmã fotografou para dizer que minha mãe tomou a vacina da São Paulo. Até o final deste ano, de forma escalonada, teremos 400 milhões de doses de vacina contratadas por várias empresas. Começa a entrar aqui no Marcelo. Na semana passada foi uma equipe nossa para Israel. E nós aqui nessa viagem, ele vai falar aqui, buscamos também um entendimento, um acordo, protocolo, para que a vacina brasileira, que está sendo desenvolvida pelo Marcos Pontes, já há algum tempo, e não anda mais rápido porque não tem dinheiro. Se aparecer um recurso para mim, a prioridade é o Marcos Pontes, em torno de 300 milhões de reais. Não é o Marcos Pontes, é a vacina do Marcos Pontes. Que nós vamos ter que, infelizmente, aprender a conviver com esse vírus. Não existe, ninguém fala, vamos erradicar o Covid-19 do mundo. Isso aí, pelo que parece, é impossível de acontecer. Agora, o que nós queremos? O Brasil é um dos poucos países que fabrica vacina no mundo. Temos know-how, temos tecnologia para isso, e nós queremos ter essa vacina nossa, que vai sair e ser também infinitamente mais barata do que essas outras. E também, nessa viagem a Israel, ele vai falar por partes aqui, nós temos que buscar um medicamento que, mesmo vacinado, se tem notícia que a pessoa contraiu o vírus. Eu não sei o prazo. Sabe o prazo da válida? Quanto tempo vale a imunização dessa vacina? Você tem ideia ou não? A gente não sabe ainda, presidente. Ainda tem que ter... Mas tem uma validade. Tem uma validade e tem que ter estudos para ver se vai ter que ser revacinado. A princípio, como outra, a gente toma vacina de reforço muitas vezes, a questão da Covid, você vai ter que tomar com toda certeza, vamos bater o martelo aqui, uma nova vacina na frente. E nós precisamos de que tipo de vacina? Nossa. Vamos lá, tua viagem, Israel, fala alguma coisa aí. Bom, presidente, primeiro eu queria agradecer a confiança de ter me enviado como cientista para avaliar todas as cooperações que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e também foi um representante do Ministério da Saúde, Dr. Hélio, levando o que nós estamos fazendo. É importante dizer que desde fevereiro de 2020, presidente, nós temos uma comissão de especialistas... Desde fevereiro de 2020? Desde fevereiro de 2020. Em 2020, eu levei ao ministro Marcos Pontes que deveríamos reunir especialistas de notório saber em viroses, em pandemias, imunologistas, médicos, que norteou todas as ações que o Ministério da Ciência e Tecnologia empenhou. Então, são sub-redes da Rede Vírus MCTI, de diagnósticos. Presidente, hoje nós estamos fazendo testes diagnósticos rápidos por brasileiros, feitos pela Rede Vírus, testes sorológicos, testes utilizando inteligência artificial. Nós temos um subgrupo de vacinas. Já em março de 2020, investimos em 15 estratégias de vacina, 15. E 3 chegaram agora já próximo a iniciar os testes com pacientes. Temos também o sequenciamento do vírus em todo o território nacional, organizado pela Rede Vírus MCTI. Isso é importante, presidente, porque nós não estamos só sequenciando os vírus existentes em todo o território nacional, mas identificando as mutações que existem nele, as variantes. E não só identificando as variantes, mas pegando essas variantes, isolando e fazendo o teste em pacientes que já tiveram Covid, se não escapa da imunidade que ele adquiriu, e também de pessoas que já foram vacinados, tanto com a AstraZeneca quanto a Coronavac. E estão fazendo os testes dessas novas mutações. Então nós tínhamos competência e todas essas redes e levamos tudo isso na bagagem para discutir com os israelenses, para cooperar, assim como estão fazendo. O ministro Marcos Pontes faz cooperações e interlocuções praticamente a cada 15 dias com vários países do mundo. Então, nós temos cooperação com o Japão, com a Coreia, com vários países que estão dentro da nossa perspectiva, e Israel é mais um deles. Israel também está desenvolvendo sua vacina?
Israel está desenvolvendo uma vacina praticamente no mesmo estágio que a nossa, a brasileira. E a gente também, quando foi a Israel, a gente levou a interlocução do desenvolvimento da nossa vacina brasileira em cooperação com Israel. E isso foi muito importante também para a gente cooperar no desenvolvimento de vacinas. E nós temos também na Rede Vírus, MCTI, desenvolvimento de novos medicamentos. Nós temos um medicamento que é um nucleotídeo e nucleosídeo. O que é isso? É uma molécula que inibe o vírus, é um antiviral novo, exclusivo. E em breve nós vamos iniciar também, presidente, um antiviral brasileiro em testes em pacientes. Então a gente levou tudo isso para discutir com os israelenses. Então nós fomos de igual para igual discutir cooperação, e isso é muito importante para o Brasil, assim como estamos fazendo com o Japão, com os Estados Unidos e com outros países. O spray nasal israelense está na primeira fase ainda. Então, o spray nasal, presidente, ele é mais uma ferramenta. Ele possui uma partícula, que é importante dizer, que não é uma vacina, não é um antiviral. É uma partícula que ela modula o sistema imunológico. Por que isso é importante? Então, o paciente que está grave e está naquela tempestade inflamatória que leva o paciente ao respirador, essa partícula modula o sistema imunológico e impede que... A ideia é muito importante, impede que o paciente chegue ao respirador. Mas o desenvolvimento desse spray nasal está muito no início, nós avaliamos, questionamos e conversamos com os pesquisadores que estão fazendo desenvolvimento, e nós temos institutos nacionais de ciência e tecnologia, por exemplo, de nanofármaco, que pode interagir com esses pesquisadores, desenvolvendo para fazer escala industrial, com a tecnologia brasileira e cooperar com os israelenses também no desenvolvimento e também nos testes clínicos com pacientes também dessa alternativa. Tá. Eu vou falar alguma coisa aqui, tem a ver contigo, você fica à vontade para me interromper e explicar melhor. Por favor. Tá, ok? Vamos lá. Nós estamos assistindo aqui parece que uma onda de lockdowns novamente. Se eu não me engano, 20 governadores reuniram e decidiram tomar medidas em conjunto para combater o coronavírus. E a mais importante dessa medida parece que é o lockdown. Antes de eu dar minha opinião, fala a tua opinião sobre o lockdown. Não combinei com ele, não sei o que ele vai falar, fique à vontade. Se não quiser falar, deixa comigo. Não, presidente, eu acho que isso depende falando tecnicamente, isso depende de cada momento e cada situação. Nós estamos há um ano já de lockdown e o vírus continua aí. Para te informar aqui, na parte nossa aqui, o objetivo do lockdown lá atrás era evitar a circulação do vírus, para que os hospitais pudessem se aparelhar com UTIs e respiradores. Nós mandamos recursos para todo o Brasil, e recursos abundantes. Tanto é que muitos governadores aí pagaram até a folha de pagamento, botaram em dia a folha de pagamento e muitas finanças lá. Não deu certo. Agora, você sabe, quando dá um lockdown, há uma queda do número de empregados. Né? Há uma vítima pela frente, que é aí são os empregos. Então vem o desemprego. Tá? E junto com o desemprego vem muita coisa atrás disso, vem depressão. Tá? Já começamos a ver alguma coisa publicada na mídia. Abuso contra crianças cresce até 12 vezes na pandemia em São Paulo, a cidade que mais fecha. Tá? Denúncias sobre conflitos familiares, brigas por guarda, após a separação, obviamente, agressões físicas, assédio sexual e abandono explode em toda a cidade. É o R7 que está falando, não sou eu não. Então o desemprego é uma coisa terrível. Todos nós, quando temos um parente, um amigo que perdeu o emprego, a gente fica chateado e tenta ajudar, não é isso? Imagine quando você perde. O governo também, para evitar desemprego ano passado, criou vários programas, tá? Como o BEM, como o Pronamp, que foi de iniciativa do Jorginho Melo, senador de Santa Catarina. Evitamos que dezenas de milhões de empregos fossem destruídos. Agora, a mesma estratégia vem agora. Todo mundo está preocupado com morte. Ninguém quer morte. Lamentamos toda e qualquer morte.
Agora, nós sabemos que a vida e economia, saúde e economia andam juntos. Você não pode criar uma massa enorme de desempregados no Brasil, porque daí não vamos ter dinheiro, recurso para fazer nada, nem para comprar vacina. Eu acredito que tem mais de 100, quase 100 países no mundo que nem se fala em vacina porque não tem dinheiro. Se nós, que temos o dinheiro aqui, nós não, o mundo todo, falta vacina no mundo todo, se os países mais desenvolvidos, que têm recursos, estão querendo vacina, não conseguem comprar, imagine certos países, em especial da América do Sul e do continente africano. Também não estão comprando. Perfeitamente. Agora, o efeito colateral direto do lockdown é o desemprego. E mais ainda, a gente vê a truculência por parte de algumas autoridades estaduais quando vê alguém com uma prancha de surf na praia, vê sentado numa praça pública de um banco uma mulher sozinha, já vimos isso em Araraquara o ano passado. Estamos vendo aqui o coitado aí tá vendendo ali frutas, vão lá e jogam no chão a fruta, humilha o cara. Prisão. Brasília agora, aqui, Distrito Federal. Decidiu o governador por decreto que entre 22 horas e 5 da manhã ninguém pode sair de casa. Quem sair, multa de R$2.000. Isso é estado de sítio. Estou alimentando você com informação. Estado de sítio, que compete privativamente a mim decretá-lo. E mais ainda, não basta eu decretá-lo. Eu preciso da autorização do Congresso brasileiro. Então não é mesmo, a questão é tão grave o estado de sítio, que a proibição de locomoção, o que o governador do DF está fazendo, que eu não posso decretar. Um prefeito pode. E o Congresso tem que assinar embaixo. Tem que me autorizar a fazer isso aí. Isso é um crime o que o governo DF está fazendo. Alguns podem estar perguntando, né? E você, presidente, está fazendo o quê? Que é comum, né? Está fazendo nada? E começa uma série de, até mesmo agressões. Não dá para dialogar com esse tipo de gente. Pessoal, num momento difícil da tua família, já imaginou o marido pede emprego, chega em casa e a mulher ou um filho começa uma briga com ele? Não vai resolver nada. Nos momentos difíceis que a família tem que se unir. Nos momentos difíceis que a nação tem que se unir. Quanto mais atiram em mim, de forma covarde por parte da sociedade, mais você está enfraquecendo quem pode resolver a situação. Como é que eu posso resolver a situação? Eu tenho que ter o apoio. Que se eu levantar a minha caneta Bic e falar Shazam, eu vou ser ditador. Vou ficar sozinho nessa briga? O meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o povo. Eu sempre digo que eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro. E esse povo está toda a sociedade, inclusive o exército fardado. A vocês eu devo lealdade. Eu faço o que vocês quiserem. Porque essa é a minha missão de chefe de Estado. Desunindo, agredindo, fica difícil. Vocês sabem quem está errando no Brasil. E errando muito. Eu sinto. Não pensem vocês que eu estou aqui no Palácio da Alvorada, alimentação de graça, bons assessores, tranquilo com a minha família. Eu não sinto. Cada decisão que tomam, e se você quer ser democrata, cumprir a Constituição, cumprir a lei, você tem que acolher. Mas tem decisões que são absurdas. Eu sei disso. Busco o diálogo com alguns. Falo que o caldo vai entornar. Por mim, vai entornar por parte de quem? O povo com fome, você que é médico, a pessoa com fome perde a razão. Topa tudo. Estamos segurando o Brasil. Estou antevendo o problema sério do Brasil. Não quero falar que problemas são esses,
porque não quero que diga que eu esteja estimulando a violência, mas teremos problemas sérios pela frente. E nós sabemos quem está provocando esse problema. Em qualquer lugar, até na tua casa, em certas áreas, ou você manda ou tua mulher manda, senão a molecada faz a festa. No Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes. O que é isso? Eu, estados e municípios, somos concorrentes. Eu, por exemplo, eu falo que nos 7 estados da região norte tem que ter um certo grau de isolamento ou medida restritiva. Um dos governadores dos 7 estados fala, não concordo com o que o presidente está falando, tem que ser mais restritivo ainda. Então o estado tal toma medidas mais restritivas que a minha. Daí dentro do estado um prefeito fala, não gostei das restrições do governador, tem que ser mais grave ainda. E o cara fecha tudo. Ou seja, quem decide na ponta ali não sou eu. É muitas vezes um governador não, é o prefeito, que não interessa se ele tenha 15 milhões de habitantes no teu município ou tem 800 habitantes, que é o menor município do Brasil. Ele que decide. É o estado de sítio. E um velho ditado, não sei de quem é, aquele que abre mão de 1 milímetro da sua liberdade em troca de segurança, seja o que for, não terá nada no futuro. Eu sou a pessoa, queiro ou não, critique ou não, me ofendo ou não, que posso garantir a sua liberdade. Porque se aqui no meu lugar, se a facada do Adélio fosse mortal, estaria no meu lugar Haddad ou Ciro Gomes. São 2 elementos de esquerda. Tá? O segundo manda no Ceará. O outro é o poste do Lula. E os governadores do PT, todos eles, fizeram lockdown ano passado. Todos, sem exceção. Do Ceará, que é outro partido, mas de esquerda, é a mesma coisa. Se está o Haddad aqui, ou o Ciro, o Brasil estaria fechado igualzinho a Argentina está. Qual o futuro do nosso país? E vocês lembram daquele vídeo nosso que vazou, que não era para ter vazado, mas o ministro Celso de Mello falou que tinha que botar tudo para fora, que dali estava a prova que eu havia interferido na PF, viram primeiro que não havia interferência nenhuma. Em dado momento eu falei, aquilo era espontâneo. Em dado momento eu falei, como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Vou repetir, como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Nós estamos vendo municípios onde guarda municipal, com cacetete, mantinha todo mundo dentro de casa. Imagine umas Forças Armadas com fuzil. Em nome da ciência, em nome da sua vida, você vai ficar em casa mofando. Uma pequena parcela da sociedade pode até ficar em casa por mais tempo, mas a grande maioria não pode. E essa minoria, que pode por enquanto, como quem trabalha, bota a mão na massa e produz alimentos, essa grande maioria, que pode ficar pouco tempo dentro de casa, não vai produzir mais nada, todos vão sofrer. Eu tenho como garantir a nossa liberdade. Eu sou o garantidor da democracia. Tendo em vista a situação que está acontecendo no Brasil, usam o vírus para quê? Para te oprimir, para te humilhar, para tentar quebrar a economia. E eu vejo governadores, alguns, me culpando pelo desemprego. De quem é a política do fique em casa, feche tudo? Não é minha. Entendo que o vírus mata. Entendo que tem que fazer todo o possível para evitar mortes. Mas o desemprego leva à depressão, leva à violência, brigas, leva à morte, leva ao caos. É isso que está acontecendo no Brasil. Vejo agora um governador falando que não quer no seu estado cultos religiosos. O cara desesperado vai para a igreja. Não pode mais ir para a igreja. Seja ela católica, evangélica, seja qual for. Não pode ir. E também não pode ter jogo de futebol. Conversei agora há pouco com o governador do Rio de Janeiro. O secretário dele foi informado, né? Foi feito o contato com a
Federação Paulista de Futebol, ou a CBF, não tenho certeza, se os jogos em São Paulo podem ser feitos no Rio de Janeiro. O que eu entendi da conversa, né? Não estou dizendo que ele bateu o martelo, mas parece que sim. Então o pessoal, ao ir jogar no Rio, vai de avião, todo mundo anda no avião, socadinho. E vai jogar bola e volta para cá. Então um governador que tem que fechar tudo, o outro é responsável, o do Rio de Janeiro é responsável, não está pensando em 22 e toma outras medidas. Não podemos deixar isso acontecer. Eu sou a pessoa mais importante nesse momento. Faço o que o povo quiser. Devo lealdade ao povo. Agora, me permita contar uma historinha aqui. Se você tem muito dinheiro e dá uma Ferrari para o teu filho, ou você é um cara que ganha um pouco menos, né, ou bastante menos, e dá uma bicicleta. Ou então o outro que é um pobre coitado e com muito sacrifício dá um carrinho de plástico para o seu filho. Se o filho não entender o que o pai ralou para chegar à situação de um grande empresário, que ralou, nada cai do céu, ou para ter um emprego, ser classe média, ou ralou vendendo churrasquinho de gato para comprar aquele carrinho, o filho não vai dar valor para isso. Então nós temos que, não é fácil ser pai, né? Não quer dizer que você é um bom pai, você vai ter um bom filho, mas você ajuda a ter um bom filho, obviamente. Mas o filho tem que valorizar o que você está fazendo para ele. Vocês não são meus filhos, eu sou irmão de vocês. Agora, o sacrifício que a gente faz para buscar solução, me desculpe, tem que ter reconhecimento. Eu não quero ser tratado como mito, messias, herói nacional. Longe disso. Apenas respeito. Entender o que eu posso fazer para evitarmos um caos. E daí eu volto para a história da parábola do sapo fervido. Você conhece ela, doutor? Não. Você tem uma bacia lá, joga o sapo dentro da bacia. Se o sapo quiser sair fora, ele sai. Vai embora. O sapo cai dentro da água, daí você bota um fogareiro embaixo, começa a aquecer a água. O sapo começa a se sentir bem. Vai subindo a temperatura, 30, 40, 50, 60 graus. O sapo está lá todo relaxado, gostosão, tranquilo, pensando na sapa. Quando chega a 70, 80 graus, começa a pegar fogo o negócio, ele quer sair, ele não sai. Vai morrer cozido. Assim se rouba a liberdade de um povo. É devagar. Olha Brasília. Estado de sítio. O governador disse que não é, mas é estado de sítio. Não pode sair na rua. Direito de ir e vir. Ignora, bota no lixo a Constituição. Não pode sair das 22 às 5. Daqui a pouco ele resolve. Não, 22 às 5 não. Vamos botar das 20 às 6. Não. Vamos botar de 18 às 8. Daqui a pouco você está preso. Acabou a tua liberdade. E um povo daí com fome, batendo cabeça, ninguém consegue exercer autoridade sobre ele ou liderança. É o caos. A quem interessa o caos no Brasil? Com quem um governador negocia fora do Brasil de forma explícita? Não vou falar nomes aqui. Quem tem um mínimo de inteligência consegue entender. O que está em jogo não é nem o teu prato de comida, é a sua liberdade. Repito, eu faço o que o povo quiser. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas acompanham o que está acontecendo. As críticas em cima de generais, não é o momento de fazer isso. Se um general errar, paciência, vai pagar. Se eu errar, eu pago. Se alguém da Câmara dos Deputados errar, pague. Se alguém do Supremo errar, 1 ou 2, que pague. Agora, essa crítica de esculhambar todo mundo, nós vivemos um momento de 64 a 85, você decida aí, pense o que tu achou daquele período. Não vou entrar em detalhe aqui. Eu nunca fugi da verdade. Usei o jogo 32 por ocasião das eleições. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade incomoda muita gente. Não vou mudar a minha maneira de ser. Não vou fugir do meu papel. O que você tem a reclamar de eu como chefe do executivo? Estou fazendo a minha parte. Obras com o Tarcísio, com o Rogério Marinho, as Forças Armadas ajudando o Brasil na questão das vacinas, ajudando em tudo. O Marcos Pontes
se virando nos 30 aí, buscando alternativas para nós termos a nossa própria vacina e ter um remédio um dia, ninguém fala que remédio é barato. Fala que vacina que é cara, né? E vacina é cara e é bom porque é para a vida toda. Vida toda tendo mais vacinas, né? Vacina, de acordo com o prazo de validade. O remédio é diferente. Não estou preocupado aqui, cara, quero economizar. Não é economizar. Você tem que ter uma vacina e se pegar a doença, tomar o remédio. Pô. O tratamento via off-label, isso é permitido para você? Off-label, fora da bula? Alguns são, sim. Não, se um mal não tem um remédio que tenha dizendo em alguma bula que é para trás daquilo, você é igual ao Covid, você tem que buscar uma alternativa até. Virou crime, doutor, falar em tratamento off-label, o tratamento fora da bula, ou o tratamento imediato, ou o tratamento precoce, virou crime no Brasil. A gente vê alguns aí falando absurdos sobre isso aí. Isso não dá certo. Porra, tem um velho ditado, eu estou com 65 anos de idade, talvez o mais velho aqui, tem umas 20 pessoas aqui, que dizia lá meus avós, meus pais, que não mata, engorda. Você está tomando um negócio para combater alguma coisa, não tem a comprovação científica. Não tem. Mas não tem o remédio específico também. Deixa o cara tomar. Tinha um medicamento aí que diziam que proporcionava, né, arritmia. De repente a Sociedade Europeia de Medicina disse que não causava mais arritmia. A própria TV Globo, em 2016, disse que não causava arritmia e podia ser usado por grávidas. Me ajuda aqui. Quando apareceu a AIDS no Brasil, nos anos 80, o pessoal era tratado com o quê? Com coquetel? O que era? AZT? Ninguém foi contra o AZT, meu Deus do céu. Ninguém deu porrada no AZT. Alguém lembra aqui? Marcos Ponce, um pouquinho mais velho aqui. Você lembra do AZT? Ninguém deu porrada. Ninguém falava, quem contraiu HIV, não tome AZT. Existia isso? Não tinha isso. Muito pelo contrário. Era uma alternativa. Era um off-label. Era o fora da bula aqui. Quando aparecem alguns, você mesmo, Marcos Ponce. Eu não sei o nome, que não tem a cultura que você tem. É nitazoxanida. Como é que é? Nitazoxanida. Nitazoxanida. Isso. Anitta, esse negócio aí. Você fez publicar esse estudo em que revista? Do European Respiratory Journal. É uma revista renomada. Altamente de alta. Não vai publicar coisa que não tem. Aliás, os pesquisadores que foram envolvidos nesse projeto, presidente, são altamente qualificados. A pesquisadora que está à frente, está à frente não só desse estudo, mas em outro estudo também com a nitazoxanida, tem mais de 400 trabalhos publicados em revistas internacionais. Eu não vejo ninguém falando na Anitta no Brasil. O pessoal fica quieto. Agora eu converso com vários médicos que dizem que receitam a Anitta, a hidroxi, a ivermectina. Aqui virou tabu, não pode falar nisso. Você passa a ser terraplanista. Um jumento me chamando de terraplanista, um jumento. Eu tenho 2 cursos superiores. Tem gente que tem curso superior continua burro, né? Ou não consegue debater, raciocinar. Tenho 2 cursos superiores. Agora ele recomenda o quê? 51? Só pode ser 51. Curtido em cobra, surucucu, pico de jaca dentro da garrafa. Só pode ser isso aí. Quem não quer tomar esse trem, não tome, pô. Eu tomei. Vários tomaram. Você pegou vírus, Marcos Ponte? Peguei. Tomou o quê? Tomei a nitazoxanida. Tomou a Anitta, ele que fez o teste. Mais alguém pegou aqui? Hoje faz 1 ano, presidente. O Daniel, o deputado Daniel lá de Santa Catarina. Tomou o quê, Daniel? Tomei também. Tomou o quê? Cloroquina. Cloroquina. Mais alguém tomou aqui? Vamos lá, tem vários aqui. Fala o que tomou aqui, não vai inventar. Cloroquina, você, Paulo Arara? Cloroquina. Você aí. Alguém foi hospitalizado aqui? Alguns dizem para mim, não fale nisso na tua live. Eu tenho que ser politicamente correto. Se tem gente que está morrendo, e eu quero que não morra gente, diferentemente de alguns governadores, eu tenho que falar. Se houver a reinfecção, se essa nova cepa pegar em mim, eu vou tomar esse trem tudo de novo. Pessoal, tem outro ditado popular também. Isso não sei se alguém passou, o Moça passou, o Pau de Arara passou, o Caba da Peste ele passou, né? Eu acho que o Cordeiro também passou aí. Quem foi do interior, e diz o seguinte:
Só se dá valor à água do poço depois que ele seca. Eu morei na fazenda Quirongose, lá em Eldorado Paulista. Tinha um poço lá e tinha uma bomba que jogava água para cima da caixa. E geralmente é comum a molecada jogar porcaria dentro do poço. É comum. Ele nem sabe que joga. É comum você descer no poço, descia alguém no poço, ele não descia, para tirar sapo lá de dentro. Porque ele acaba morrendo e apodrece a água. Tirar cobra coral, tinha muita cobra coral pequenininha também. Agora, quando faltava água, ninguém dava bola. Quando faltava água, cadê a água? É o poço que está limpando, jogaram porcaria lá dentro, molecada. E o pau cantava. E todo mundo apanhava, por quê? Ninguém assumia, né? Todo mundo apanhava. Então você só dá valor na água do poço que ele acaba. Você só dá valor à tua liberdade. Eu converso com venezuelanos, eu converso com cubanos. O meu filho teve em viagem na Europa, conversou com poloneses. Eles não querem passar o que seus avós passaram, que os seus antepassados viveram, a perda da liberdade. E o ser humano, muitos não têm coração, pessoal. Se perder, como eu falei naquele vídeo que o ministro Celso de Mello vazou, né? Não era para vazar aquilo, pedindo para não vazar, ele vazou. E sabe por que tinha muitos palavrões ali? Porque quando liberavam do Supremo, para não perder a oportunidade, né? Dizer que nós da TV tal, conseguimos vídeo, botaram o vídeo bruto. Entraram 29 palavrões. Entraram 29 palavrões. Alguns falam, como o cara é grosso. Paciência, pô. Quer votar no engomadinho, cabelinho pro lado, que vive com máscara o tempo todo, mas faz festa na casa dele. Tem festa, tem pancadão na casa dele de vez em quando lá. Vote esse cara que ele é educado. Vai falar fino. Vai falar que tá preocupado com a tua vida. Tá um cacete, porra. Tá preocupado com 22. E agora tem outro amiguinho no outro estado, mais no sul também. Ciúmes de homem é foda. Tá? E quem tem uma ambição pelo poder é pior ainda. Então um governador aqui de Mato Grosso, juntamente com alguns senadores, dando pancada em mim, por causa de uma rodovia, acho que é a 282, que passa por dentro de uma reserva indígena e não está asfaltada. Só que a justiça decidiu que pode passar os caminhões para da reserva, mas não pode asfaltar a estrada. Estão buscando uma alternativa junto com o Tarcísio e vai aumentar em 90 quilômetros o destino da mercadoria. 90 km, mais ou menos 3 km com litro de diesel, de uma estrada plana, são 30, 90 dividido por 3, 30 litros de diesel para ir, 30 para voltar. Vai custar mais 60 litros de óleo diesel. E temos problema com óleo diesel, não vou entrar nesse assunto aqui agora. Vamos lá, depois que eu falei aqui, lockdown. É uma pergunta? Pergunta, você responde o que você quiser. Você é médico, fique tranquilo. Você vai continuar lá com o Marcos Pontes, que você é um cara. Você é um cara aqui realmente excepcional. Tá? A formação que você tem. Tu é médico, doutorado em biofísica, pós-doutorado em terapia higiênica, 3 academias, medicina, farmácia e ciência. Você pode ter opinião diferente da minha, não tem problema não. Presidente, se não quiser falar, não fale. Eu posso falar. Eu acho que cada caso é um caso e tem que ser analisado. E a gente precisa analisar, por exemplo, se Bauru está com um caso de UTIs 100%. Aí a gente tem que tomar algumas medidas que são mais enérgicas. Agora, de 70%, a gente pode fazer um meio termo, porque o senhor falou muito bem. Nós temos um problema econômico e um problema de saúde. E essas duas têm que estar muito bem equilibradas. Então, como médico, a gente tem que analisar caso a caso. Então, medidas que são para todo mundo, elas não são as mais adequadas. Tudo bem. Elas precisam ser estudadas caso a caso. Tudo bem. Estamos tendo aí casos de suicídio pelo Brasil por causa do lockdown. Tivemos um trabalhador que pulou de uma ponte lá em Fortaleza e agora um caso mais grave aqui, quer dizer, suicídio mais grave não, os ambos morreram, então os danos são graves aqui, que deixou uma carta. Então eu vou ler a carta aqui do cidadão aqui, né?
Mãe, me desculpe por tudo. Sei que errei muito na minha vida. Eu queria muito cuidar da minha filha Alícia. Sempre te amo muito. Onde estiver, sempre estarei do seu lado. Mas estou cansado de tanto humilhação aqui na feira. Cansei de ser muito humilhado. Estou fazendo isso porque não estou dando pagar dívidas por causa do governador e prefeito. Decretou o fechamento de tudo e não está dando para vender direito. 8 de março de 2021. É o governador da Bahia e o prefeito de Salvador. O efeito colateral do lockdown está sendo mais danoso que o próprio vírus. Devemos estimular, sim, fazer uma campanha para o idoso ficar em casa, porque tem doenças, comorbidades, ficar em casa. E o resto, pessoal, toma as medidas ali que está sendo usado no momento e vão para o trampo. Vão trabalhar, pô. Eu ando no meio do povo. Eu duvido que esse governador da Bahia, do Rio ou do Rio Grande do Sul vá no meio do povo. Ele vai falar, mas eu não quero contaminar ninguém. Bota 3 máscaras e vai para o meio do povo, porra. Vai ver o que o povo está falando. O que mais falam para mim? Quero trabalhar, presidente. Me ajuda a trabalhar, faz alguma coisa, eu quero trabalhar. Estou cansado de ser humilhado. Presidente do Rio, não. Eu falei Rio de Janeiro? Me desculpa aqui, é Rio Grande do Sul. Obrigado aí. Rio Grande do Sul. Valeu na hora aí. Está aqui uma causa disso. Me acusa de genocida, essas pessoas. Achando que quem nunca passou necessidade ou nunca esteve no meio do povo, pode falar, fica em casa. Eu estou cuidando da tua saúde. Está cuidando da saúde? Você está matando o cara. Um dos primeiros sintomas de uma pessoa que está desesperada é depressão. Como tem aqui, escrito aqui, agora começam a falar, né? Violência. Eu li há 2 semanas uma pesquisa do Reino Unido sobre máscara. Né? Os efeitos colaterais da máscara. Botaram na minha conta. Ah, ele está contra a máscara. Não cola, não está colando perante a maioria da população esse tipo de acusação. Temos que ter coragem. Quando eu vou para o meio do povo, me criticam. No começo, março do ano passado, eu fui para Ceilândia, Taguatinga. Eu tenho que estar no meio do povo, eu sou chefe. Eu sou general, tenho que estar com a tropa. É muito fácil eu ficar aqui, no Alvorada, um palácio. Tem sala que eu nem conheço aqui ainda, com 3 andares, tem tudo aqui. Boa alimentação, segurança, tudo. É mais fácil eu ficar aqui, pagar televisões, né? Algumas televisões que, como o cara paga todo dia aí, não sei como alguns têm paciência de ouvir esse cara falar a mesma besteira quase que todo dia, ficar pregando regra perante a população brasileira. É muito fácil. Fecha São Paulo e vai para Miami. Fecha São Paulo e vai para o jogo do Maracanã para ver o Santos e Palmeiras. Vontade eu tinha, mas não fui. Eu estou no meio do povo. Tenho que ver o que o povo está sentindo. Quando fui, lá no ano passado, março, abril, para Ceilândia, Taguatinga, conversei na praça com quem vendia. Quem vendia. Né? Não vende mais. Churrasquinho de gato. Fui na casa de uma senhora e tinha 8 pessoas menores para tomar conta. O ano passado. Vai fazer 1 ano agora. Com dificuldade. Presente, eu não tenho como alimentar a minha família. E estava a imprensa toda em cima de mim para aglomeração. Está sem máscara. Tinha que ficar em casa. A imprensa estava lá. O que é atividade essencial? Para mim, é toda aquela necessária para um chefe de família levar o pão para casa. A própria desgastada OMS já falou isso ano passado. Eu nunca passei fome na minha vida. Minha mãe teve 7 filhos. Quando passava mal, eu passava mal. Quantas vezes fui comprar no açougue uma cabeça de boi, que era baratíssimo. Hoje não tem, eu acho que você não acha mais cabeça de boi por aí. Metia o machado e fazia bolinho de cérebro. Qual o problema? Quantas vezes, lá na fazenda aqui em Longuase, Jair, vai caçar folha de abóbora. Foi lá pegava folha de abóbora e fazia bolinho de folha de abóbora. E levava a vida. Agora, a humilhação para o meu pai e para minha mãe seria se estivesse passando fome em casa. Humilhação.
O que está acontecendo com milhões de famílias hoje em dia. Pelo menos 38 milhões de famílias são tidas como aqueles invisíveis, né? O informal é o que vende churrasquinho de gato na praça, biscoito Globo na praia, vende picolé na arquibancada, lava um carro no estacionamento ou guarda. Esse pessoal perdeu tudo, cara. Não tem o que fazer mais. E vem governador gravatinha, com perfume aí de R$2.000, não dá para sentir na televisão, mas dá para perceber, né? Pregando regra que tem que ficar em casa. É para o teu bem. Meu Deus do céu, se tem um rio, isso acontecia lá em Eldorado Paulista, né? O que minha mãe falava? Junto com o Leonardo, que faleceu, o Lauro, né, filho de um negro, por coincidência, podia ser filho de um branco, a gente gostava de ir na Rio Ribeira tomar banho. O que nossas mães falavam? Cuidado com o negrinho d'água, vai puxar tua perna. Eles ficavam com medo de tomar banho no rio. Agora vamos supor que o rio está cheio de piranha. E eu vou falar para você, vou te proibir, não tem como, não atravessa o rio. Se você quer atravessar, o problema é teu. Se você precisar atravessar a rua cheia de piranha, Cid, se é que for especiais, você vai atravessar para cumprir sua missão, ou não vai? Você pode morrer, mas você vai ter que cumprir sua missão. Nós temos que viver. Estou preocupado com mortes, lamento qualquer morte, mas temos que enfrentar a questão do vírus. Não tem como deixar o povo dentro de casa mais. Não é questão de paciência, é questão de sobrevivência. Digo sempre, pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Converso com autoridades em Brasília que falam para mim, o barbeiro vai lá em casa cortar meu cabelo, né? A manicure vai lá fazer as unhas da esposa. Mas essa mulher podia trabalhar 3 vezes mais na salinha dela. Porque quando sai de uma casa para outra, ela tem que sair escondida, como se fosse uma bandida. A manicure é uma bandida. O barbeiro é um bandido. Trabalhar é sinônimo de crime no Brasil. Não tem qualquer sensibilidade, alguns governadores, com a população. Nenhuma, zero. Repito, para mim seria muito mais cômodo ficar fazendo a mesma coisa que alguns desses chefes de Estado fazem. Tranquilo. Mas é minha obrigação falar. Se errar, me condene. A população me condena. Continuar com mais alguma notícia? Tem pergunta aí, Cid? É para o garoto aqui? É para quem? Vitor, para ele. Então, fica atrás, prepara a primeira pergunta aí. Tem para o Vitor Hugo e para o... Enquanto chega o Vitor Hugo aqui, prepara o Rogério Marinho, né? Ele inaugurou agora dia 1º de março, mais um ramal lá da transposição do São Francisco. Está indo água agora para o reservatório de Castanhão, né? A liberação das águas foi dia 1º de março, que garante então segurança hídrica para cerca de 4,5 milhões de habitantes de Fortaleza e região. Nós temos que trabalhar, pessoal. Se esse pessoal não estivesse trabalhando lá, não teria água para essa gente. A primeira pergunta, Cid. Para quem quer? Vitor Hugo. Vitor Hugo. Muito boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, deputado Daniel. Parabéns aí pela negociação e votação da PEC. E boa noite, líder Major Vitor Hugo. Ô líder, eu queria saber do senhor se o senhor vai mesmo levar para o PSL um certo presidente Jair Bolsonaro. É para o PSL que ele vai mesmo? Pode falar alguma coisa. Pode falar alguma coisa por alto. Não fala nome. Eu sou capitão, estou dando nome ao Major. Alguma coisa você pode falar, Major. Fica à vontade aí. Zé, essa pergunta não era para mim. Não, para você. Bom, mas o presidente recebeu uma série de convites. Isso mostra que o tanto que o presidente é bem quisto, e o tanto que o governo está indo muito bem. Vários partidos se manifestaram e o PSL, do que eu tenho sentido, depois do acordo que nós fizemos aí, que está caminhando para uma pacificação, também tem mantido uma conversação e também tem dado piscadas aí para o presidente, tentando convencê-lo a voltar para o partido. Acho que é uma possibilidade que o presidente vai avaliar.
Sou palmeirense. Tá palmeirense? Sou Pô, palmeirense. tem mais um pouco aqui. O Vitor aqui é flamenguista aí. Tá, vamos. É o seguinte, rapidamente aqui. O meu Facebook, YouTube e Instagram, 135 mil. Pigo nos is, 120 mil. Tô ganhando, poxa. Vocês sempre davam um capote em mim, tô ganhando. Foco do Brasil, 21 mil. Folha Política, 3. Jovem Pan News, 26. Total, aproximadamente 300 mil pessoas online. Tem mais pergunta aí, Cílio? Sim, senhor. Mete bronca aí. Agora do Augusto Nunes para Marcelo. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, secretário Marcelo Morales. Boa noite aos participantes da live. Eu queria perguntar ao secretário o seguinte: no começo das experiências com o remédio israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ficou muito entusiasmado com os resultados. Ele continua otimista? Deve ser sobre o spray nasal, né? É o spray nasal. O primeiro-ministro continua otimista, mas o medicamento ainda está em fase inicial. Nós fomos com uma equipe extremamente competente. Por acaso, é uma das áreas que eu trabalho, presidente, que é com microvesículas. Então eu pude perguntar para o próprio pesquisador que está desenvolvendo a nanopartícula várias questões técnicas que a gente pode cooperar com os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Então ele está otimista assim, sabe por quê? Porque é mais uma ferramenta no combate à pandemia. É uma partícula que ela pode modular o sistema imunológico, evitando que o paciente grave, presidente, ele chegue ao respirador. Então é um estudo que vale a pena a gente cooperar com Israel e iniciar os testes clínicos, por que não, em cooperação com o Brasil. Augusto, foi um pequeno de pessoas, 30, né, que foram submetidas a esse spray nasal, mas eram pessoas que já estavam em estado grave, não estavam entubadas ainda. Isso. E deu certo. Alguns tentam desqualificar essa área. Os gênios, tem algum gênio no Brasil, né, de internet, né? Ah, só 30. Uma maratona começa com o primeiro passo. E o senhor disse certo. Tem na fase com qualquer medicamento, presidente, nós temos a fase 1, que é com pouquíssimos pacientes, onde a gente detecta se o medicamento é seguro. É nessa fase que o medicamento está, muito inicial, para ver se ele é seguro. E depois tem a fase 2, com mais pacientes, para ver se tem, e na fase 3, para ver se ele é eficiente. Não chegamos lá ainda. E esse é o momento de fazer interlocução. Nós temos que procurar, como cientistas, interlocuções com vacinas, com novos medicamentos e aqueles que nós estamos fazendo no Brasil também, presidente. Nós levamos os nossos medicamentos, as nossas vacinas, para cooperar com Israel e outros países também. Vamos lá, eu não sei se esse percentual era maior ou menor antes da pandemia. Eu acho que era menor, mas está aqui. Pesquisa na CNN aqui. 70% das famílias brasileiras têm dívidas. Eu acho que está aumentando, não tenho certeza. Mas vamos lá. Tem uma nota aqui do ministro Eduardo Pazuello da Saúde, dizendo que o sistema de saúde não está colapsado. Tá? Ele está impactado, mas não está colapsado. Ok? Ele tem aumentado, na medida do possível, a oferta de leitos. Tem se empenhado na questão da vacinação. Mais de 10 milhões de pessoas foram vacinadas, né? E a intensificação de medidas de vigilância em saúde. Outra pergunta, Ciro? Senhor, para o Vitor Hugo. Olá, Major. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Minha pergunta vai para o deputado Vitor Hugo. Deputado, como estão as negociações na Câmara para que seja instalada a comissão que vai discutir a PEC do voto impresso? É uma proposta de emenda constitucional que é de autoria de uma colega de partido do senhor, a deputada Bia Kicis, que ontem inclusive assumiu a presidência da CCJ. Como andam as negociações junto ao presidente Arthur Lira para que ele instale essa comissão? Porque a proposta já passou pela CCJ, mas na gestão anterior o ex-presidente Rodrigo Maia não determinou a instalação dessa comissão. Arthur Lira fará isso? Como estão as conversas para que isso aconteça, deputado? Boa noite, obrigado. Boa noite, Vitor. Bom, essa é uma pauta importantíssima para nós, para todo o país, que o presidente tem defendido muito, desde sempre. A Bia Kicis, que foi eleita ontem, presidente da CCJ, é importante ressaltar, presidente, que o nosso partido, o PSL,
ele elegeu 3 mulheres presidentes de comissão, né? O partido que foi acusado aí de ser misógino e tudo mais, né? Que elegeu o presidente que teria uma série de problemas nesse sentido, elegeu a Bia Kicis para a CCJ, a mais importante comissão, a Aline Sleutz para a agricultura e, se Deus quiser, amanhã vai eleger a Carla Zambelli para o meio ambiente. Essa é uma pauta muito importante, voto impresso, e nós estamos trabalhando muito aí para que a comissão especial seja criada e a gente possa aprovar essa PEC o mais rápido possível. Eu acredito que ela seja instalada brevemente, conversei já com o Arthur Lira sobre isso aí, não tem por que ele ser contra isso aí, né? Ele mostrou-se bastante simpático, o Arthur Lira está sendo um grande aliado de todos os deputados, né? E também do presidente da República, diferentemente do que acontecia com o último presidente, que inclusive, logo depois que deixou a presidência, falou o seguinte: eu agora posso fazer oposição aberta ao presidente Jair Bolsonaro. No passado não podia. Sem comentário. Presidente, só para lembrar que o Rodrigo Invisível Maia, que agora está invisível, sentou durante 1 ano em cima dessa PEC. Ele poderia ter criado, nós aprovamos a PEC na CCJ em dezembro de 2019. Ele ficou 1 ano sentado e não abriu. Quem tem medo do voto auditável? A gente não tem. Se a urna eletrônica ela é boa, é confiável, por que alguns, até dentro do Supremo, são contra ela? Por que isso aí? Não tem motivo. Não tem motivo. Faz o teste, poxa. Nós arranjamos aqui né? Arranjamos aí recurso para tal. O que é o voto impresso, o voto auditável? Você vai lá, digita o nome dos seus candidatos, aparece na tela, aperta o botão e imprime um papelzinho. Aí você confia. Está no papel igual a tela. Aperta um botão, o papel cai na urna, ninguém encosta a mão no papel, cai na urna, faz aquela musiquinha, né? Piririm, piririm, e vai embora. Aquela urna é pega, lacrada, vai para um galpão da Justiça Eleitoral. Está guardada. Lá para as 8 da noite anuncia o resultado total das apurações. Daí o Vitor Hugo, por exemplo, peraí, aqui em Goiânia estava previsto eu ter 10 mil votos, eu tive 15. Ele vai ter o direito, como presidente do partido local, ou municipal, ou nacional, a pedir a recontagem dos votos em Goiânia. E vai pegar o papel e recontar. E vai ter que bater 100%. E mais ainda, tem que botar na PEC, por ocasião da tramitação, Vitor, uma sugestão minha, que às 20 horas daquele dia no máximo, concluída a apuração, imediatamente tem que ser colocado disponível na internet, você vai lá e vai ver a tua sessão, qualquer um está em casa, ele acessa ali, vai saber na sessão dele quantos votos teve para que candidatos foram. Você imprime aquilo, guarda em casa, você faz um backup, né? Guarda e depois confere algumas sessões. É simples. Tem gente que diz que votou e não apareceu o voto. Isso é comum acontecer. O que fizeram em algumas sessões pelo Brasil? O cara chegava lá, Augusto Nunes, pegava um super bonde e botava um pinguinho no número 7. Pimba! Então você não votava 17. Você 7. Esse local mais humilde. Aquele que o cara da Justiça Eleitoral está ali, né? Já votou, vai embora. Você está errado, vota logo. E é assim mesmo, na base do cangaço. Agora, você apertava 1 e 13, votava sem problema. Então, depois de 1, 2 horas de votação, o cara botava um pontinho no número 7 lá e ninguém votava mais Jair Bolsonaro. Coincidência ou não, fizeram em alguns locais o terceiro piso mais alto para os mais idosos votar. Teve muito idoso que não votou porque tinha que subir escada. Mas tudo bem, o voto impresso então é isso, né? Ou voto auditável. Ninguém bota a mão no papel. Tinha uma autoridade aí, eu vi na imprensa, se é verdade ou não, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Barroso, não sei se é verdade ou não, que ele queria que o voto fosse por telefone. Pelo amor de Deus. Até eu em casa, por exemplo, eu podia pegar para minha esposa aqui, a minha enteada, que já fez 16 anos, vamos votar aí. Ela tem que ter liberdade de votar quem ela quiser. Se aqui, eu posso ver o voto dela, ela pode mostrar para mim. Como é que fica no pessoal onde o tráfico domina? O nego vai juntar um montão naquela sala, com um fuzil, vão votando 1 a 1 aqui. Vai ser assim. Então, tem gente que não sabe o que é povo, nunca foi numa padaria,
não sabe que é comer um bife com o garfo arrancando assim, né? Comer o negócio com a mão. Um churrasquinho de gato nunca viu na vida, só vê na televisão. Pô, tá achando que o método certo é outro, e não o voto auditável. Tem mais perguntas, gente? Da minha parte aqui. Fiuza ou Marcelo? Fiuza, Marcelo. Marcelo Morales. Secretário, na sua opinião, por que os estudos sobre tratamento precoce com coquetéis antivirais caíram numa certa maldição dentro de parte da comunidade científica, da imprensa e da classe política, apesar de indicações concretas de resultados promissores? Obrigado. Olha, estudo científico é estudo científico, é o que ele mostra. Então, se nós temos um estudo científico de uma revista renomada e aqueles resultados, eles mostram que existe um efeito de um certo medicamento, existe a possibilidade de ele ser utilizado. Então, estudo científico, ele tem que ser, ele está sempre mostrando resultados fidedignos. É por isso que ele tem uma metodologia científica. Então a gente segue, presidente, uma metodologia científica. Ele está perguntando por que é demonizado esse tratamento aí imediato ou precoce. Por que é demonizado? Bom, todo tratamento, toda doença tem um tratamento inicial. Se você chega com... Não é toda a doença. A doença como, por exemplo, o Covid aí, que ninguém sabe ainda direito como é que funciona esse trem aí. Uhum. Por que não pode usar o off-label? Acho que é isso que foi feita a pergunta para você. Certo. Por exemplo, a nitazoxanida. Tá. Nós mostramos que reduz a carga viral. Então, o experimento mostrou que reduz a carga viral. Ah, mas o que dizem que é importante? Não chegou lá, não evitou que o paciente chegasse ao hospital. Não foi visto isso nesse experimento. Mostrou que depois de 5 dias reduz a carga viral. E ponto final. Então, agora, se diminui a carga viral... Onde foi publicado isso aqui? Em relação aos pacientes que foram tratados, mostrou que existe uma redução da carga do vírus. E isso pode ser mais um instrumento para inibição, para enfrentamento da pandemia. Então, presidente, com um experimento realizado, com um trabalho publicado, por exemplo, no caso da nitazoxanida, reduziu a carga viral. Augusto Nunes, equipe aí da Pingos nos I, muito obrigado pela deferência. Esperamos ter colaborado com alguma coisa. Estamos pedindo aqui, agradecer ao Marcelo, obrigado, o deputado Daniel Santa Catarina. Está aqui o Vitor Hugo, também nosso líder. Está o Ernesto Araújo também aí. Aniversário do dia, Marcos Pontes. E aí, Marcos? A Terra é redonda ou é... Ela é redonda. Ela é redonda? Bota para mim e fala, presidente, a Terra é redonda. Falei, o Carniça mandou dizer para o senhor que a Terra é redonda. Falei, fala aí. O Carniça mandou dizer para o senhor. Fala aí. A Terra é redonda, né? Eu nunca vi o presidente falando que a Terra é diferente de redonda. Então não sei de onde tiraram isso aí, mas tá aqui. Cid, Vuduzinho, Pau de Arara, ministro da Sanfona, capita aí o major da Aeronáutica e do Exército, minha intérprete de Libras aqui. Tem muita gente esquisita aqui, hein? Tá cheio de... O miniatura do Zé do Caixão, tá todo mundo aqui. Pessoal, muito obrigado, a situação é séria, sabemos disso, mas devemos descontrair também. Pedimos a Deus que brevemente fiquemos livres disso aí e, obviamente, fazemos e continuamos fazendo, desde o primeiro momento, tudo possível para combater a pandemia. Forte abraço a todos, fique com Deus. Pessoal, bota na Jovem Pan, bota nos Pingos nos I aí para pegar os comentários aí do Augusto Nunes e equipe. Um abraço aí.